Bom, retomando o tema então, vou botar uma imagem aqui, registro de pessoas jurídicas. Vejam que eu acabei me passando aqui. Eu disse que eram 4, né? 1, 2, 3, 4. Na verdade são 5 colunas. É o número de ordem, mês, dia. Aqui o texto da pessoa jurídica, né? É aqui o espaço para averbação, que são as alterações. O nome do livro, o ano. O livro antigo de títulos e documentos é praticamente idêntico a esse aqui. A única diferença é que aqui se translada integralmente, né, o título. E em pessoa jurídica só se colocava o que era exigido em lei. Poderia pôr o que não, as outras cláusulas do estatuto ou do contrato, sem problema nenhum, mas não é obrigatório. Isso tudo, então, é como era, né? Acho que fica bem fácil de entender o espaço da averbação aqui. Então, hoje, não tem mais, o livro não tem mais, ele é formado pelo próprio documento. Tá, vamos falar então da notificação. Acho que a gente acabou até falando, né, de notificação do procedimento da alienação fiduciária. Ela teve uma alteração pela Lei 13.465 e a notificação no procedimento de alienação fiduciária. Então, o primeiro item, essa possibilidade, né, de ser feito pelo registro de imóveis, ou pelo título de documentos, ou por AR. Quando encaminhado pelo título de documentos, tem aquela possibilidade de ser feita a notificação por hora certa, na qual o oficial, ele vai, então, vai até o local, verifica que não tem, a pessoa não está lá para receber a notificação, e então ele pode deixar, né, um aviso dizendo, olha, vou retornar dia tal, hora tal, para concluir a notificação. É muito importante que vocês deem uma lida na Lei 9.514, porque ela tem esse procedimento de notificação, também traz, não sei se o mais importante, mas com certeza o mais utilizado atualmente, sistema de garantia para registro de imóveis. Depois da decisão de que a hipoteca não tem validade para o credor do caso da Incol, né, que é o caso da Incol, é o caso que originou, então, o esvaziamento na prática da hipoteca. Então, o Brasil passou a adotar, pela Lei 9.514, a alienação fiduciária como meio de garantia nas transações imobiliárias. Então, essa lei é bem importante. Tem até uma decisão recente que se aplicaria por analogia à alienação fiduciária, a súmula, né, se aplicaria por analogia a entendimento sumular a respeito da hipoteca para alienação fiduciária. Mas, enfim, bem importante a lei, principalmente porque ela teve uma alteração recente, e nos concursos, a alteração recente é prato cheio para a prova. Amanhã vocês vão ver, caiu na prova. Justamente isso, né? Um instituto muito importante, com uma alteração que abrange tanto registro de imóveis, quanto títulos e documentos, e até alguns aspectos de processo civil. Então, voltando, notificação, não foi possível concluir, notificação por hora certa, não foi possível concluir, e tendo o oficial elementos de que o destinatário está se ocultando, ele pode inclusive certificar isso. Veio essa legislação, ela acabou acrescentando uns elementos que competiam antes ao oficial de justiça. Eu não vou dizer que competiam antes, mas que eram do dia a dia, esses elementos são do dia a dia do oficial de justiça, num processo judicial. Porque no processo judicial, o oficial de justiça ele atua justamente nesse aspecto. Citação por hora certa, né, quem advoga sabe disso, citação por hora certa, ocultação. Então, a notificação não tinha essa previsão, não tinha previsão sobre esses elementos. E na notificação para a consolidação da propriedade, ela tem. Então, são institutos novos, notificação por hora certa e a possibilidade de certificar a ocultação. Também é importante ressaltar, né, que não há necessidade de fazer todas as intimações pessoalmente ao devedor. Amanhã vocês vão ver de forma mais detalhada isso, de como isso caiu na prova e pode cair.
Notificação por AR. O Decreto-Lei 911, artigo 2º, parágrafo 2º, que é da espécie de arrendamento mercantil, trouxe, então, exceção à territorialidade, né? Como eu disse, uma exceção. A regra geral é o que os estados adotam, e aqui tem a previsão legal. Previsão legal. Até porque a notificação, que era feita para alienação fiduciária de veículo e nos arrendamentos rurais, arrendamentos mercantis, havia o entendimento jurisprudencial da necessidade de ser feita a notificação e aí por títulos e documentos. Com a alteração da legislação, hoje, para busca e apreensão, para um fim de busca e apreensão, é possível que seja feita, então, a notificação por correio, por AR. Não é mais necessário ser feito por títulos e documentos. De registro civil, tem alguns temas aqui que é importante a gente falar. A lei de imprensa, acho que nós falamos da DPF 130, né, que a lei de imprensa teve diversos artigos questionados no STF, nenhum deles afetou a parte de matrícula das empresas noticiosas, mas é importante que você saiba da existência, então, da DPF. Conselhos de classe, né? Então, a respeito dos conselhos de classe, então tem a Lei 9.649 que trata do assunto, bem como a ADI 1.717 também, bem importante. Conselho da comunidade, que está previsto na Lei de Execuções Penais. Então vejam que até em matéria penal, em legislação penal, tem matéria relacionada a registro de pessoas jurídicas. O Conselho da Comunidade é um instituto, não vou dizer um instituto, mas é uma figura jurídica prevista na Lei de Execução, na LEP, né, na Lei de Execução Penal, que vai colaborar com os outros órgãos públicos, né, para a melhor execução das penas. O Conselho da Comunidade, então, ele vai resumidamente, né, falando, ele vai ser incorporado ou vai ser tratado no RCPJ como uma associação. A diferença é que ele vai ter uma administração de acordo com o previsto especificamente na LEP. Então vai ter a participação ali do magistrado, né? Vai ter a participação, por exemplo, dos representantes da sociedade através da associação comercial, etc. É uma matéria penal que pode, né, cair aí em RCPJ ou uma matéria de RCPJ que pode cair na parte de direito penal, processual penal. OCIP. A OCIP, que é a Organização Civil de Interesse Público, né, regulada pela Lei 9.790, ela não é um tipo de pessoa jurídica. Ela é uma qualificação. Veja que há diversas leis que vão qualificando a pessoa jurídica, né? A lei do super simples qualifica a pessoa jurídica, mas não cria um novo tipo de pessoa jurídica. E aqui a OCIP é a mesma coisa. Então, nenhuma associação vai nascer de interesse público, né, nos termos da 9790. Ela até teve uma alteração, para deixar bem claro esse item, que um dos requisitos para ela se tornar OCIP é justamente um tempo de atividade. Então, não é um tipo de pessoa jurídica. Então, um enunciado que diga... foi protocolado documentação com o fim de constituir uma OCIP, né, no RCPJ. O enunciado ele está indicando que a resposta é incorreta, porque não se vai constituir uma OCIP. Se vai qualificar uma pessoa jurídica, então, como OCIP. Sociedade de propósito específico. É uma figura também prevista lá na Lei Complementar 123, artigo 56.